Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Hoje eu recebo a Kika Lemos, atriz e palhaça, para animar a nossa noite um pouquinho. Convide os amigos, que vai ser bacana. Já vou aproveitar que minha convidada está na área, já vou chamá-la de iniciar um papo. Boa noite, Léo. Boa noite, Artuzinho. Vamos, amigos. Buenas noites. Oi! Olá! E aí, Tati? E aí, minha querida? Tudo bem? Estamos Tudo aqui certo? terçando. Terçando. Nem sei se existe, né? Existe, né? Existe sextou, terçou e vamos Sextou, junto. terçou, quartou, sábado, domingo, já nem existe todos os Até dias. tomei banho hoje, olha. Nem é sábado, né? Nem é sábado, tomei banho. Menina, eu que tomei banho, passei um ótimo, chego, tô um tanto brilhosa. Tô me olhando aqui na tela, mas tudo bem, vamos que vamos. Eu acho que Sim. estou um pouquinho brilhosa, agora que eu tô reparando, mas tudo bem. Tá Faz linda. parte do show. E aí, galera, chame os amigos. Essa parte, Tati, que Boa a gente noite, tá, boa noite. mandem os Oi? aviãozinhos para os amigos. Isso aí, rodapé aqui na tela, tem uma vida peãozinho, chama os amigos, joga assim pro lado, chama geral, tem um papo animado, um papo Ó, bacana. vou mandar aqui para uns aqui, ó. Vou aproveitar também essa deixa que eu mesma comecei. Aí, já fiz a minha parte. É. Bom, sai não, gente, é pra entrar. Para entrar, é para entrar. Estamos começando aqui. Ó, chamei mais uns aqui. Quase que eu mando para ti de novo. Opa, Foi, tá bom. Mandei uns aqui, já tá show de bola. show, show. E aí, minha querida, obrigada por ter aceitado o convite, deixar a nossa noite animada, Tá dando, alegre, tá dando para ouvir leve. bem? Que eu tô aqui. Tá, Tava até tá ouvindo um show. sonzinho aqui. Sim, enquanto me aquecendo. Agora baixei um pouquinho para não ficar muito alto. O que, vai cantar? Não, Vai não, cantar tava também ouvindo uma isso? Tem musiquinha. algum dom que Ah, eu não artista é tudo conheço? louco, né? Artista vai beirando tudo que é canto. Faz tudo. E aí, tá? Mas fala aí pra mim, como é que você tá Estamos aí, nesse né? Um momento? momento meio incerto, pandemia que não se sabe se vai ou se fica, Se instalou em 2020 mesmo, né? A Vera, né? mas é o negócio a É. gente não vibrar nessa frequência e ao mesmo tempo tomar todos os cuidados, né? Então, tô tentando Com equilibrar, certeza. né? Acho que tá todo mundo mesmo no mesmo momento, né? Tentando entrar nesse equilíbrio, né? Isso aí. É o que eu falo, precisa otimizar esse tempo agora, não tem outro jeito, né? A gente precisa criar coisas, fazer o que dá, enfim. E não vai adiantar a gente focar na pandemia agora, que não. Só o tempo. Tempo, Totalmente. paciência e muita oração. Mas me fala aí, você é formada em arquitetura. Como Isso. é que você descobriu o teatro? Assim, como é que o teatro entrou na sua vida? Como é que foi esse. Então, para quem está chegando agora, aí
Enfim, eu sou Francisca Lemos, né? Mas nome artístico Kika Lemos. Eu sou de Santa Catarina, né, Tati? Acho que tu sabe, né? Enfim, Sim. Esse sotaque aí não tem nem como negar, minha filha. Ué, mas morei tanto tempo no Rio, não é possível que eu não peguei um sotaque carioca, não é mesmo? Mas dá uma cantada assim de vez em quando, assim, que denuncia, assim. Não, mas Sabe, né? brincadeira. O pessoal, só, Sabe, só, né? só quando eu vou Então, para tô ligada em ti. quando eu vou para Santa Catarina, você acredita que ainda. Porque o fato de eu ter pego assim, o você, que o pessoal do Rio fala você e tudo mais, às vezes. Daí as pessoas às vezes assim, nossa, tá com sotaque carioca, né? E no fim é só uma palavrinha que eu mudei, né? Que lá a gente fala muito tu. Então o fato de eu falar você, para eles já é assim, tá com sotaque, hein? Muito, né? Daí eu chego no Rio, daí o pessoal. Nossa, teu sotaque do sul tá muito carregado, entendeu? Daí eu não sei qual é o meu sotaque, afinal. Mas acho que ainda é bem sulista, né? Não tem como. Mas, enfim, o teatro, o que aconteceu? O teatro foi sempre muito presente na minha vida, desde criança. É uma coisa que acho que, não sei, assim, que eu não tenho ninguém da família, assim, da parte artística mesmo, assim, né? Que trabalha com isso, né? Ator, não tenho ninguém na minha família assim. Só que isso, a primeira vez que eu tive um contato foi muito interessante, que acho que eu tinha uns 8 anos, acho que um dos primeiros contatos foi porque o meu pai, ele era político na época, vereador e tudo mais, e teve uma questão de campanha em que precisava de pessoas para animar, para fazer parte artística. Meu pai contratou um palhaço na época. E eu, com 8 anos na época, acabei sendo a mini palhaça do palhaço, entende? Aí naquela época, eu meio que sem entender muito bem, mas eu fui, já me joguei na brincadeira e virei uma palhacinha, né, do palhaço grande, sabe? E daí surgiu outras oportunidades também. Eu me vestia de bichinhos nessa questão de campanha, que antes era bem forte, essa parte de comícios e coisa e tal. E aí eu fui percebendo esse impulso assim que vinha de dentro muito forte. Aí foi no colégio, tudo. Eu queria fazer uma peça de teatro, eu queria levar árvores de verdade, eu queria sempre eu ir à frente, sabe? Então foi sempre muito vivo em mim essa parte. Aí com 11 anos, o meu pai viu assim acho que tinha tipo uma faixa dizendo que tinha peças de teatro, curso de teatro, porque a minha cidade, Tubarão, Santa Catarina, não tem muita coisa, né? Então, meu pai viu essa faixa dizendo que tinha um curso de teatro na casa da cidade. E aí ele me falou, ó, não queres entrar? Porque ele percebia que eu gostava, né? E daí eu, nossa, com certeza. Daí eu tinha na época uns 11 anos, 12, para perto de 12, assim. E eu fui fazer teatro, já era a maioria dos meus colegas do curso eram mais velhos e tudo. Eu tinha 11 para 12 e eu ia lá fazer aula à noite. E aí eu fui adentrando assim, Tuba City, é isso aí, que é a minha cidade, né? Enfim, daí, a partir dali eu já vi assim, nossa, eu amo muito isso aqui. E continuei ao mesmo tempo no colégio, fazendo as coisas e fazendo esse curso. No final a gente apresentou uma peça, e que foi meu primeiro contato, assim, né? Propriamente dito. Daí, ainda em Tubarão, tive outros contatos com o teatro. Também fiz Terapeutas da Alegria. Ai, Na época que eu acho que eu tinha uns... Que vem a ser similar aos Doutores da Alegria, né? Que algumas pessoas conhecem com esse uhum. nome. Oi, Nusa! Chegou algumas pessoas aqui. Oi, 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 para quem tá chegando. Boa, E boa noite, boa gente, que tá noite. chegando. Se aproxime, se aproxime. Deixa as perguntas também pra gente. Quem quiser ter uma caixinha de pergunta aqui Manda embaixo, aí. a gente poder, manda que ela vai responder. Ela vai responder. Se eu não quiser, eu dou uma desviada. Não, mas responda, responda. Então, daí eu sempre me meti em tudo que era algo artístico, assim. E quando eu via, eu já estava no meio, sabe? E o Terapeutas da Alegria, que era o que eu estava falando, é um grupo, né, que na verdade lá no sul, em Tubarão,
se chama Terapeutas da Alegria, ao invés de Doutores da Alegria, né? E eu entrei, acho que eu estava na segunda série do segundo grau, e acho que na época eu tinha o quê? 15 anos, por aí. E a gente ia para os hospitais, né? E nisso você tinha que criar personagens palhaços. E na época eu tive o segundo contato com a palhaçaria, né? A primeira vez eu tive com 8 anos. E daí eu tive o segundo contato. E eu criei um personagem na época, né? Hoje em dia eu jamais faria isso, porque tem muita questão, mas eu criei uma personagem negra. Eu era uma palhaça que eu me pintava de negra enfim, assim, eu não sei hoje como seria visto isso, sabe? Que eu acho que não existe mais tanto pessoas que fazem, né, que coloca a tintura de... Mas antes tinha muito essa coisa da nega Antes tinha até aquilo, maluca. acho que era Nega Maluca, né? Que saía Isso. E eu da entrei caixa de nessa diante que não tem. brincadeira e fiz uma doutora nega Jurema, acho que era esse o nome, era. Só que ao mesmo tempo eu passava tanto trabalho para me pintar, e era uma visita de meio-dia na hora do almoço, que eu acabei criando um outro personagem, que era uma doutora meio anja. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive na época, um segundo contato, vamos dizer o primeiro, né? Porque de 8 anos era muito novinha, né? Então, tive esse contato com a palhaçaria, que a Carla, que era a diretora que impulsionava o projeto lá na época, Carla, Thiago Dematê, tinha algumas pessoas à frente do projeto, e era maravilhoso. Eu me entregava de corpo e alma aquilo, enfim. E daí depois, por escolha própria, eu resolvi fazer uma outra faculdade, mas assim, era todo mundo que me conhecia sabia que eu gostava de teatro, né? E só que como o teatro em Tubarão, ele é algo que não, que teoricamente não significa que não funcione, né? Mas que é meio incerto. Algumas pessoas até vinham, tu vai fazer teatro? E eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Eu não sabia, né? Acabei optando por escolha própria, ninguém me obrigou. Acabei optando por fazer outra faculdade antes, fora da parte artística, mais segura. Não dá para se dizer nada, né? Hoje em dia. Enfim, acabei escolhendo fazer arquitetura por eliminação. E fiz o curso de arquitetura, mas impressionante, até no curso, se as minhas amigas do curso estivessem aqui, Apanhe, tudo, apanhe. e aí, Pampam, tudo, até no curso de arquitetura, porque tem a arquitetura também tem muito arte, né? Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu criava uma peça de teatro em alguma matéria, sabe? E isso era muito, muito espontâneo meu, assim, acabava, as pessoas que entravam num grupo de trabalho comigo, mesmo na arquitetura, né, que é uma coisa meio assim, como assim, teatro na arquitetura? E rolava isso, tá? Olha que engraçado. É, E daí todo mundo sabia que ia vir uma invenção de moda, então ou eu inventava uma gravação lá na minha casa, a gente gravava, na época não era tão assim, né, mas eu tinha uma gravadorinha, então a gente gravava depois, fazia umas edições meio caseira lá. E, enfim, eu inventava de tudo, assim. Então, eu chegava até... Teve momentos que eu pensei em desistir da arquitetura. De eu chegar a chorar, assim, ai meu Deus, mas eu quero teatro, o que eu tô fazendo ainda aqui nessa faculdade? Mas no fundo também era bom. Então eu ia ficando, fui inventando, levando a arte para esse lugar, né? Levando mais arte, né? Porque a arquitetura também tem arte, mas levando um pouco mais da direção teatral, né? Da parte artística mesmo, assim, para esse lugar. Acabei concluindo, né? Arquitetura. Só que logo que eu estava no finzinho, e eu já vinha na minha mente, né? Eu sempre tive um sonho de estudar teatro no Rio de Janeiro, um sonho de infância mesmo. Uma coisa que talvez, né, E aí, Evaristo, meu amigo, chegou aí. Então, daí, assim, o que aconteceu foi que eu sempre tive essa vontade do Rio de Janeiro, de estudar teatro no Rio de Janeiro. Nunca pensei em São Paulo, nem nada, era sempre o Rio que me vinha em mente. Eu lembro que eu queria ser uma das Chiquititas, sabe? Não sei se tu assistia, né?
Eu acho que vários... Já passou essa vontade na Já minha passou. cabeça também. Não sei como ela já passou essa vontade também. Laís Lita, Cris, chegou aí uma galera. Galera de Tubacite também. Cris, acabei de falar da arquitetura. Enfim, cheguei então passei por várias crises na arquitetura, mas o meu sonho de Rio de Janeiro, de estudar teatro no Rio, era muito latente, assim. E várias vezes eu falava na minha família, assim, eu vou morar no Rio, um dia eu vou, não sei o quê. Eu falava na hora do almoço, até eu não sabia se eu ia realmente, sabe? Porque tava tudo certo lá também, não tinha nada de errado. Só que tinha no fundo. Porque quando eu olhava para dentro de mim, quando eu parava para olhar, faltava algo que eu queria muito, né? Essa parte teatral mesmo. Então, quando eu estava finalizando, que eu ia ter a festa lá, né, da formatura, eu comecei a ir atrás de formas de eu morar no Rio, de eu trabalhar no Rio, de eu ter minha independência, que também, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de não depender mais dos meus pais, assim, eu fazia estágio e tudo, mas eu morava na casa deles, então eu queria uma experiência fora da minha cidade, eu tinha essa coisa em mim também. Então foi onde eu peguei e a primeira pessoa que eu falei que eu queria ir para o Rio, que foi um professor meu que morava no Rio de Janeiro, ele pegou e falou: não, tu não vai conseguir, porque recém-formada, o Rio é uma cidade cara, não tem como. Então, se eu tivesse ido por essa pessoa, né, que é uma pessoa maravilhosa, mas na visão dele era isso, né? É, Não, e inviável, eu, né? daí eu fiquei assim, nossa, cara, não acredito que, putz, não vai dar certo. Na hora, primeiro, eu baixei minha bola, assim, essa ideia não vai dar certo. E eu fui falar com outro professor, que eu tinha bastante contato com os professores, foi o César, a Cris está aqui, conhece bem. Eu fui falar com esse outro professor, que era bem amigão meu, eu até fiz estágio com ele. Eu assim, César, eu tenho um sonho muito grande. Falei com ele disso, né? Compartilhei. E ele assim, tu quer mesmo? Então vai dar certo. Eu tenho um amigo lá que eu vou te indicar e que tu já tem emprego. Entendeu? Então as coisas foram se encaixando. Eu fui primeiramente para fazer uma entrevista com esse arquiteto, amigo dele. Nisso já surgiu uma outra oportunidade. E quando eu vi, eu já estava lá. As coisas foram se encaixando de tal forma que é como assim, como assim, você diz, você pega e vai e as portas vão se abrindo assim. Foi assim que aconteceu comigo. Primeiramente até eu fiz várias aulas experimentais de teatro, as entrevistas de trabalho para arquitetura, para conciliar a arquitetura com o teatro. Então era esse o meu plano. E as coisas saíram melhores do que eu imaginava, assim. Daí consegui um trabalho com gerenciamento de obras, e isso foi em junho de 2012, eu já mudei para lá, né? Acabei saindo do meu estágio, que eu já estava até contratada em Tubarão, que eu tinha acabado de me formar, e ele tinha me contratado, né? E, oi, gente, tá chegando mais amigos aí. Enfim, daí eu peguei, acabei indo mesmo, fechei as coisas em Tubarão, porque todo mundo sabia que eu gostava muito. Então, até pro meu antigo chefe, ele, óbvio, né, que tem aquela situação, porque eu fazia algo bem importante lá no escritório, mas eu consegui passar para outra pessoa e ele, beleza. Ele falou, vai com Deus, se é esse teu sonho, vai. E assim, cheguei no Rio logo em junho, né? Em junho já cheguei trabalhando. Em agosto eu comecei curso de teatro na Cal. Acabei fazendo várias aulas experimentais em vários cursos. E daí, como deu certo o trabalho, e eu resolvi fazer a Cal, que era mais completa. Ao invés de fazer vários cursos picados, eu acabei assim, não, vou fazer a Cal então. Porque o investimento de fazer vários cursinhos e fazer a Cal, que é um pouco mais cara, mas vai me trazer Uhum. mais frutos e tudo mais. Eu imagino que pelo nome, pela bagagem toda e eu vi que era uma escola mais forte, assim. E tem um peso, tem um peso. A Paula tem um peso Enfim, eu enorme. acabei resolvendo fazer a Cal. É, e foi bem assim interessante toda essa mudança, porque foi dando certo lugar para morar. Eu acabei morando perto
da minha escola de teatro. Nos primeiros 2 anos e meio, eu rodava o Rio de Janeiro de cabeça para baixo, porque eu trabalhava com obra. Então, assim, eu tive um início de experiência artística estudando, né? Bem intenso, porque eu já tinha tido a faculdade em que os meus pais pagaram, né? E que foi arquitetura. E agora, a partir daquele momento, eu tinha decidido que era tudo por minha conta. Então, foi onde eu tive que me virar nos 30, e muitas vezes eu até fazia os trabalhos do curso, porque era uma faculdade, né? Era um tecnólogo, similar a um tecnólogo. Então, eu fazia os cursos, fazia o curso ali à noite, às vezes chegava atrasada, e foram 3 anos e meio, né, de teatro. Então, bem intensos. E muito interessante que quando eu pensava em Rio antigamente, né, eu pensava em Globo, sabe? Eu até cheguei aí numa escola que tu em um ano e meio, tu conseguiu DRT para ir para Globo. Nos primeiros 2 meses que eu estava no Rio e que eu vi a imensidão de aprender teatro, o quanto eu não sabia nada ainda, e o quanto além da Globo existia, né, me fez querer estudar, sabe? Eu comecei assim, não, eu quero aprender. Eu tirei muito rápido a minha ideia, a minha imagem, porque é sempre assim, né? Até eu recebi uma mensagem recente falando assim, que as pessoas elas associam o teatro com a Globo ou com o SBT, com as grandes mídias, né? Vamos dizer assim. E não é só isso. Então, assim, foi muito interessante que logo eu perdi isso muito rápido, essa imagem. Tanto que eu nem tinha cadastro na Globo até alguns meses atrás. Então, assim, eu vi a necessidade de estar estudando em primeiro lugar, para depois, de repente, me cadastrar ou fazer um teste. Eu não me sentia preparada, né? Assim como nunca estaremos preparados 100% para nada. Se fosse por isso, eu nem teria mudado para o Rio para trabalhar como arquiteta, porque recém-formada eu não me sentia 100% preparada, óbvio. Até hoje a gente está sempre aprendendo. Mas naquele momento, para mim, foi um início de fato, sabe? Foi como se eu tivesse experimentado várias coisas bem amadoras no decorrer da minha vida, e ali eu estava começando realmente a estudar. Então, foi um processo de transição, como se eu tivesse mudado de país, Tati. Porque Tubarão é uma cidade, não é pequena, mas comparada ao Rio de Janeiro, é pequena. Porque bairros do Rio de Janeiro têm mais habitantes que Tubarão. Tem mais ou menos 120 mil habitantes, Tubarão, hoje em dia. E mudar para o Rio me trouxe também muita liberdade, de não me preocupar com o que os outros estão pensando, porque sem querer, tu estando numa cidade pequena, onde todo mundo te conhece, tu se preocupa muito mais com a tua imagem. Então, eu criei uma liberdade que, no fundo, eu nem sabia, mas eu acho que isso eu também queria muito. Além de estudar Liberdade que teatro, te deu asas, né? Porque você que estava fora acabou... ali do... eu vi que... Olha assim, botou aí, ó, Cici! maravilhosa. Sim! Cici! Então daí eu descobri coisas sobre mim, né? Tem gente que não tem essa necessidade de sair da cidade pequena, e tá tudo bem, cada um com as necessidades do seu coração, né? Então, mas eu senti a necessidade de estudar teatro, e eu descobri que além do teatro, eu buscava uma liberdade que eu não tinha. Até uma questão assim de eu ter meu próprio nome, assim, de eu não ser a filha do fulano, de eu ser a Kika, Sim. de eu ter a minha identidade mesmo. Enfim, tudo isso que eu fui descobrindo com o tempo, né? E, nossa, Tati, muitos processos, assim, durante o curso, né, da Cal. Eu fui sempre fazendo muitos cursos o tempo inteiro. Além da Cal, eu ia buscando cursos, uma hora e outra, fazendo sempre nesses 3 anos e meio, assim, bem intensos, de muita coisa boa mesmo. Eu sou muito grata, assim, a eu ter me jogado.
sem olhar para Em algum trás. momento você sentiu medo? Porque foi, né? É um processo que não é fácil, né? Como aqui o Los Gatos Laraposa comentou aqui. Sair da zona de conforto é difícil. E é difícil. Que é uma coisa a gente ter a vontade de ter aquilo como sonho, outra coisa é o real, né? É você jogar a cara e foi. Em algum momento você sentiu medo, né? Aquela famosa frase, né? Você tem ali algo que é palpável, né? Se lançar por algo que é o seu sonho ainda. Em algum momento Sabe, você duvidou eu disso? não, Desistir? assim, eu várias vezes eu pensei em desistir. É, Nossa, até é emocionante parar para pensar, assim. Porque o que que acontece? Eu descobri que eu não sabia nada sobre teatro. E eu fui estudar numa escola forte, né? Muito forte. E que a maioria das pessoas estavam lá com os pais bancando o curso. E tá tudo bem, eu tive isso também, né? E não era o meu caso. Então a minha dedicação não era 100%, né? Eu tinha consciência disso. E eu sofri muito bullying lá no curso. É, E hoje em dia eu sou até muito amiga das pessoas que até fizeram bullying comigo na época. Porque às vezes eu chegava com um trabalho não bem preparado, não estava muito bem preparado. Então, por conta da minha rotina meio louca. Então, eu senti medo, eu acho que não, mas eu senti, às vezes, assim, dúvida. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Eu tive uma experiência muito interessante, porque, assim, para quem não conhece, a Cal é uma escola particular de teatro, né, no Rio de Janeiro, uma das grandes e maiores, né, e caras também. Mais faladas, né? Eu acho. Wolf Maia e Cal, uma das mais faladas, enfim. Uhum. Na época que eu cheguei, a Wolf Maia nem tinha no Rio, só em São Paulo. E o que que aconteceu? Lá eu vi muito as pessoas com o nariz empinado, eu tive as pessoas que fizeram bullying, porque, não sei o quê, nem olhavam na minha cara, às vezes, que eu chegava com o trabalho não muito bem. Porque no teatro, diferente de outras faculdades, um depende muito do outro. Então eu não tô, assim, não tô nem julgando a forma que eles me tratavam, porque realmente eu acho que eu poderia ter me dedicado mais, mas não sei, enfim, era o que eu podia dar naquela época, né? Mas o que acontece é que tinha muito essa coisa de nariz em pé, de não sei o que, daraná, e isso me incomodava, entendeu? E essa coisa do bullying tal, de nem me olhar e coisa assim. E o que que aconteceu? Eu fui fazer, em 2013, uma aula de dança no Nós do Morro, que é no Vidigal, né? Então eu resolvi, vou lá fazer aula de dança, né? Era uma aula afro, né? Era um sábado, todos os sábados, era aula afro, tinha capoeira, maracatu, coco, danças, né, nordestinas e tudo mais. Eu assim, nossa, maravilhoso, vou lá, tô lá já. Na verdade, até quem entrava era só para quem era do Vidigal, pessoas mais carentes, mas surgiu uma vaga, eu consegui entrar, né? Porque é gratuito lá e tudo mais. E lá a maioria são pessoas negras, inclusive. Eu acho que só tinha eu e mais duas pessoas brancas, né? Pessoas muito classe baixa mesmo. Só que a diferença da relação que eu tive estando no Vidigal, no Nós do Morro, a tratativa que eles tinham comigo, porque eu poderia até sofrer preconceito por ser branca, né? Eu tava no lugar deles, né? E eu não passei por isso lá, eu fui super bem tratada e a união das pessoas, né? Era, por exemplo, a gente saía do curso, vamos comer pizza. Ninguém deixava de ir para comer pizza, sabe? A gente ia e chegava lá no final, quem é que pode pagar? Daí levantava a mão quem podia pagar. Quem não podia pagar tinha comido normal, só que pagava quem podia. Enquanto na Cal, as pessoas não eram unidas assim. A gente não ia para um bar. Quem não tinha dinheiro não ia. Pagava lá a escola cara, né? Mas Uhum. economizava, não podia estar junto porque não tinha dinheiro. Então, assim, eu vi essa diferença de tratamento que eu experienciei, né? Para outras pessoas pode, né, ser diferente, mas eu passei por isso. Enfim, e que me deu força para continuar na Cal, porque daí eu equilibrei, né? Eu equilibrei, tá bom, não é todo mundo no Rio, é aquele ambiente,
Mas vamos lá, vou aguentar firme, vou aguentar firme. Então, assim, eu tive essas. Não foi medo, assim, porque eu acho que eu não tinha tempo de ter medo. Eu meio que era uma coisa atrás da outra. Eu saía de manhã, 8 horas da manhã, trabalhava 10 para as 7, eu estava na Cal e chegava em casa quase meia-noite, entendeu? Então, assim, então acho que a rotina não me deixava criar esse medo, mas dúvida e vontade de, às vezes, pô, vou largar, pelo menos a Cal eu Uma pensava em certa largar, sabe? insegurança, né? Nossa, muito, muitas vezes me cansava esse tipo de. Porque, assim, para quem me conhece, eu sou bem simples, assim, sabe? Então, eu comecei a lidar com esse tipo de coisa que para mim era novo, eu nunca tinha passado por isso. Mas foi uma superação. E eu sei exatamente a virada de chave que eu consegui lidar melhor com as pessoas na Cal foi quando eu fiz um curso de palhaçaria, que a palhaçaria retornando na minha vida Perguntar isso. sem Como é que eu. entrou a palhaçaria esse curso? Mas vamos lá. Então, olha que doido, que daí se encaixa com a tua pergunta do medo, Boa noite, né? hein, gente? Quem tá chegando? Vai chegando, vai chegando. Boa noite, Salve, esquenta a salve, cabeça. galera que tá chegando. Então, eu sempre que era a época de férias na Cal, tinha os cursos de férias, né? Tanto no verão quanto férias de julho. E eu sempre ia fazer algum curso. Fiz curso de dublagem, curso disso, daquilo. Tava sempre inventando um curso, né? Eu ia lá, pagava o curso de férias e fazia. E daí eu cheguei para fazer um curso, eu queria fazer musical, né? E, enfim, cheguei lá, não tinha mais vaga. E eu comecei assim, falei, deixa eu ver os cursos que tem, né? Vamos ver. Fui abrir a pasta dos cursos, e chegou bem na hora. A Carla, uma mestra minha do terapeutas, que eu falei também, acabou de chegar. Então a palhaçaria voltou para minha vida quando eu vi esse curso de palhaçaria lá nas férias de janeiro na Cal. E eu assim, curso de palhaçaria, que interessante, né? Com a Ieda Dantas, uma mestra também para mim. Assim, vou fazer. E perguntei para a secretária, esse curso é bom? Ela assim, nossa, é maravilhoso, todo mundo ama, não sei o quê. Resolvi fazer o curso. Foi ali que eu retomei o contato comigo mesma, sabe, Tati? Tipo assim, porque em vários momentos eu me perguntava, eu acho que eu tô errada, né? Assim, eu achava que eu tinha que me mudar, que eu tinha que ser outra pessoa para lidar com as pessoas que eu lidava ali na Cal. Só que fugia da minha essência, né? Então, quando eu fiz o curso da Ieda, ela retomou assim palavras básicas da nossa vida: generosidade, fé, humildade, sabe? Ela botava algumas palavras em cada dia do curso no quadro e justamente para a gente se sentir à vontade para fazer os exercícios que ela ia propondo, sabe? De palhaçaria. Que daí foi meu contato depois de vários anos que eu não me conectava com a palhaçaria. E nesse curso eu vi que estava tudo bem e que era eu que eu tinha que também ser generosa com essas pessoas e ao mesmo tempo eu ia receber isso de volta. Não dava para eu querer mudar os meus colegas da Cal, que eu não ia conseguir. Então eu acho que eu mudei a minha postura depois desse curso com a Ieda e eu consegui ganhar respeito dos meus colegas, sabe? Isso foi início de 2014. Foi onde as coisas mudaram dentro do meu curso de teatro. Eles começaram a me respeitar mais. Eu consegui me jogar mais para o teatro. Foi um ano marcante que eu fiz peças que também me tocaram muito. O que é alegria em pessoa? Obrigada, Lê. E, enfim, assim, coisas que, assim, eu fui elogiada nesse ano. Eu lembro pelo nosso diretor, que a gente fez a peça Geração Trianon, que a Simone estava, enfim, eu me achava, sempre me achava que eu não era boa o suficiente. Naquele ano, eu cheguei a ser elogiada, amigos meus vieram me dar feedback, enfim, dali para frente, só foi assim, só
Aí foi, as coisas foram melhorando para mim. E Geração Trianon, né, Cia? Citava uma peça maravilhosa que a gente participou e que foi toda... os homens se transformavam em mulheres e as mulheres se transformavam em homens, né? Então, foi uma peça bastante gratificante, assim, com o Ah, nosso... daquela foto que vocês Isso! mostraram? Aham. Muito bom. Nossa, foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Com o nosso Ai, que querido, como é que... massa. Ai, deu um branco no nome do nosso querido professor que faleceu já. E, enfim, a gente teve que acessar lugares do nosso... Porque todo mundo tem o lado masculino e feminino dentro de si, né? E todas as mulheres tiveram que acessar o lado masculino. Eu, desde criança, eu brincava de me fantasiar de homem. Então, também facilitou para o meu processo criativo, né? Mas, assim, a gente teve aula com a Rose, aula de técnica vocal, que a gente... o Paulo Afonso, é isso mesmo. Paulo Afonso, que já faleceu, mas que foi super, assim... Ele... Nossa, era maravilhoso na Cal, ele era sensacional mesmo. E, enfim, daí a gente teve... Os homens tiveram que acessar esse lugar do feminino e as mulheres do masculino. E a gente percebeu também a potência do corpo, né? Como o corpo fala. E não era eu tentar ficar com a voz mais grossa para fazer o Oswaldinho, né? Era, na verdade, a minha postura, até do rosto, de me posicionar o meu rosto, de como que um homem se posiciona para a gente acessar esse lugar. Então, foi maravilhoso esses encontros dessa peça. Logo em seguida, a Simone depois já acabou largando a gente, foi para outros cursos, e eu fui para o Reg 4 e a gente fez uma outra peça também marcante dentro do curso, que foi um dos maiores desafios até hoje para mim, foi a história da vida de Bukowski, que não sei se vocês sabem, né, que é um Bukowski é bem polêmico, né, Bem polêmico. escritor, poeta e tal, né, ele é escritor, ele foi mais escritor, assim, e no final das contas, o que aconteceu, né? A Tiziana, que era a diretora, ela fez uma montagem dessa peça. E era uma peça fortíssima, fortíssima. E a diretora me convidou para fazer uma personagem. Na verdade, eram 3 personagens. Eu fiz 3 putas diferentes. Olha. E uma delas, ela falou que eu ia ter que ficar nua em cena. Daí me veio um ciricutico, né? Como eu ficar nua em cena, né? Eu poderia dizer, não, tudo é livre arbítrio, né? Ninguém é obrigado a nada. E eu aceitei o desafio, né? E o desafio para mim como atriz, né? Como desprendimento, como tirar realmente os pudores do corpo, daquilo que foi imposto pra gente, né? Enfim, e eu resolvi aceitar o desafio. Daí nisso veio um montão de coisas, né? Até questões familiares, porque é uma coisa. Enfim, veio questões de ex-relacionamento também, que não aceitou. Imagina, né? O comentário tá tudo assim, ó. Hã? Como tô assim nos comentários assim. A Cris não sabia dessa história, Cris. Não, e eu preocupada com a minha bateria, que eu não sei se tá boa. Acho que eu vou botar para carregar aqui, garantir, que eu não consigo ver. Tô segurando aqui. Enfim, babado e confusão, Cris. Ai, tá dando para ouvir bem, Tati? Tá dando pra ouvir, tá dando pra ouvir. Então, foi um divisor de águas na minha vida por vários motivos, vários, assim. Para mim, como atriz, para o meu pessoal, né? Que eu tive muitas questões pessoais para resolver, né? Tanto de relacionamento como família. E para mim não era fácil, né? Me expor, né? Então, eu passei por um processo muito intenso, muito intenso, muito intenso. E a partir dali, eu sinto que eu me senti mais segura, assim, de mim em várias coisas, né? Eu fui julgada de várias maneiras também, né? Por escolher fazer isso, né? Foi algo bem Mas desafiador, né?
Algo que de repente É. pode ter sido ali um fator decisivo para você, né? É, Você... assim, eu fui julgada, assim, tá fazendo isso porque quer ir pra Globo. E não era isso, né? Óbvio, né? Se fosse fácil assim, todo mundo ficava pelado. E, mas assim, fora isso, assim, foi tudo um aprendizado para mim, lidar com tudo isso, lidar com essas várias emoções. E principalmente a questão da cena também. Eu acabei conseguindo minimizar, porque no início eu tinha que estar totalmente nua, depois eu consegui pôr uma meia para dar uma disfarçada e para eu me ficar mais confortável, sabe? Então, assim, então, assim, foi algo que me fez, foi um desafio que, que me fez crescer, eu acho, assim, que me fez enxergar outras coisas sobre a parte artística, que, que eu sou muito grata, assim, pela Tiziana ter me dado esse presente, confiado, né, e tudo. E foi muita parceria, assim, é muito interessante o teatro, que é uma cumplicidade, né? E a peça realmente era muito forte em vários aspectos. Tinham cenas de nu. Eu era simplesmente algo muito rápido, mas tinham cenas de nu, do casal que ficava nu bastante tempo em cena. Eu era uma coisa mais sucinta, digamos assim. Então, é, então foi assim, foi algo muito forte que eu não tinha nem assistido peça ainda com um nível desse, né? E eu no final, quando eu me vi, eu estava dentro dessa peça, inserida nesse espetáculo, né? Mesmo sendo um espetáculo dentro de sala de aula, mas era aberto para público. Enfim, foi um divisor de águas totalmente na minha vida. E foi muito. Ai, gente. Letícia chocada, Letícia sabe. Ah, quem falou isso, você tá chocada. Tá nada, ela sabe de tudo. Ai, Tati. Daí, assim, teve bastante coisa. Não dá nem para descrever tudo que eu passei nessa época. Foi uma imensidão de coisas. Logo em seguida, veio a nossa peça de formatura, né? Na Cal. Onde ali por, né, que bom que veio uma peça leve. Foi uma peça, a Conferência dos Pássaros. Então, dessa vez eu fui uma coruja. Daí suavizou tudo aquela outra peça super pesada que, que a gente, né, que eu tinha feito no semestre anterior. E daí essa já era peça de formatura, era no teatro e tudo mais. E também, e ainda assim, né, sempre toda peça é um desafio diferente, né? Todo espetáculo. E uma coisa que eu observei muito interessante na época é o desafio do ator, né, Tati, de separar o que você está vivendo do seu personagem, do espetáculo que está sendo, que você está estudando, né, da tua vida real. Porque eu lembro eu como estudante ali estudando a peça do Bukowski, e como era uma peça muito intensa, né, ele era um escritor que ele não parava, ele contestava tudo que a sociedade diz que é certo, né? Para quem não sabe. Então, a peça não tinha como ser leve. Então, tipo, casar, ter filhos, eu Tendo da morreria. ideia, né, com base nele, na linha de pensamento dele, impossível. Eu morreria. Tipo, reunião de Natal, Ano Novo. Para ele era tudo, tipo, trabalho, o mesmo trabalho, 8 horas por dia, todos os dias. Para ele, tudo isso era um absurdo. Então, a peça não tinha como ser leve. E como era difícil a gente sair dos ensaios e virar a chave, sabe? Eu lembro muito bem, assim, que nessa época, por exemplo, eu bebia muito mais, porque ele era alcoólatra, né? Ele era contra as drogas, o Bukowski, mas ele era alcoólatra. Então, na peça, era muito intenso isso, assim, por mais que não era bebida, né, de verdade, a gente vivia essa coisa de entender quem foi esse homem, né? E eu acabava bebendo mais nessa época.
E depois eu lembro que quando veio a Conferência dos Pássaros, que era uma peça super leve, né? Era uma metáfora da vida, linda, linda peça. Só que foi uma época que eu, tipo, entendeu? Então essa relação me fez ver os desafios para um ator, para um artista, realmente separar, né, o processo de criação, processo, né, de ensaios para sua vida real. E realmente é desafiador, assim. Por isso que muitas vezes, sei lá, eu acho que acontece de as pessoas realmente confundir, assim. E, enfim, contei um pouco aí dessa parte. Diz aí quanto tempo tá e... Eu tô chocada aqui, eu tô processando aqui a peça ainda. Mas não foi nada de tão demais, assim. A minha parte, né? A minha parte eu era só uma puta que oferecia o meu corpo. Eu abria e fechava o casaco, só. Praticamente aparecia só os meus peitos. E só. Tudo certo, né? Nada demais. É porque se tu visse o resto da peça, tu via que tava leve essa parte. Então, assim, Entendi. mas olha, divisor de águas existem, né? E servem para nos elevar. E é isso, né? Ai. Eu queria te perguntar, sabe o quê? Você disse sobre a chegada do curso de palhaçaria na sua vida, né? Quanto isso foi importante e tal. E alguma vez a gente conversando, né, você falou já sobre essa questão da relação da palhaçaria com o estado de espírito e tal. E assim, eu acredito que a gente, quanto telespectador, enfim, a gente tem uma visão muito superficial do que é a palhaçaria de fato, né? Que não é só aquela questão do ser engraçado, que vai muito além. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, Uhum. dentro desses 13 minutos que a gente tem ainda. Gente do céu, eu falo bastante, né? Dizem que a lua tá meio bagunçada aí, né? Tô falando demais. Sagitariana sendo sagitariana, né? Você tá processando? Então a palhaçaria retornou para minha vida em 2014, né? Em fevereiro. Nesse curso que eu fiz com a Ieda, eu descobri um palhaço homem, interessante, né? Surgiu um homem nesse curso. Era um curso, se não me engano, de 2 semanas, 3 semanas, enfim, umas 6 aulas, assim. E que no final ela batizava você com um palhaço. Surgiu um palhaço homem na época, que se chamou Xambinho no primeiro momento. E a Ieda, ela é a presidenta dos Gigantes da Lira, ela é precursora desse grupo, que é um grupo de carnaval que começou há 22 anos atrás como um grupo de carnaval infantil e que foi ganhando força, né, no Rio de Janeiro. E hoje em dia é um grupo que faz eventos e que eu faço parte, eu tenho a honra de fazer parte desse grupo. E o foco principal é no carnaval. E tem, né, as outras datas, assim, tipo festa junina, dia das crianças, final do ano, são momentos normais, mas o foco principal é carnaval. Então, quando eu me encontrei com esse lugar, onde eu falei para vocês que transformou a minha vida, assim, num sentido de eu me conectar com a minha essência e eu ver, não, tá certo, eu sou quem eu sou, ela é quem ela é, ele é quem ele é, tá tudo bem. Eu não posso querer, para conseguir lidar nesse ambiente, mudar quem eu sou. Então, me reconectei com esse universo da palhaçaria e dali eu não saí mais. Acabei cada ano indo mais a fundo nos Gigantes da Lira, porque no começo a Ieda te convida para participar e depois ela foi pegando confiança no meu trabalho e foi onde, acho que em 2015, ela já começou a me chamar para trabalhar nos eventos, sempre remunerado, né? É um grupo muito sério, que ela valoriza muito o trabalho do artista. Então, eu comecei ali a me envolver fortemente com a palhaçaria, a tentar entender o meu palhaço, que na época era um palhaço homem, que eu fiquei com ele até 2016. Em 2016, não sei porquê, porque era muito interessante que eu chegava no camarim, as pessoas, elas nem imaginavam
quem era eu e quem era o palhaço, porque eu me transformava. Então, assim, né, eu chegava lá toda, né, sou meio espivitada, meio não sei o quê, espontânea, chegava lá, daqui a pouco, quem é aquela mulher e quem é esse palhaço, entendeu? Ninguém sabia. E por algum motivo, não foi nem por conta disso, né? Isso é só um adendo. É, quando o meu palhaço ele começou a ganhar força, ele estava ganhando muita força, assim, no sentido de as crianças perguntarem pelo meu palhaço. E nesse ano eu resolvi ir para Olinda, passar o carnaval em Olinda. Foi onde eu me vi assim, eu cheguei a chorar que eu não ia estar no carnaval. Só que a minha chefe, a Ieda, ela falou: vai para Olinda, vai que é maravilhoso. E foi lá que eu peguei inspiração para criar os Gigantes da Lira. Porque os Gigantes da Lira é um grupo que tem boneco gigante, tem banda, tem pernaltas, é bem lúdico, né? Então ela pegou inspirações em Olinda. Então eu fui e lá nasceu a minha palhaça, como se ela estivesse procurando o meu palhaço, sabe? E a Jupe nasceu em Olinda. E a partir daí eu comecei a experimentar mais a Jupe e me conectar mais com o meu feminino. E daí eu fui cada vez mais sentindo essa necessidade de entender. Hoje em dia, eu fiz curso, ano passado até fiz curso com a Carla Conká, né, que é outra mestra da palhaçaria. E eu comecei a aprender, a entender a palhaçaria ainda mais. Digamos que eu comecei meio que criando, teoricamente no início eu entendia como personagem. Hoje em dia eu já descobri com clareza que a palhaçaria, na verdade, todo mundo tem palhaço dentro de si. E você encontra esse palhaço como se fosse você ampliado na milésima potência. Você sem máscaras nenhuma. Você sendo você em essência. Se você é tímido e a sua graça vai estar na sua timidez, sabe? Então, eu comecei a entender que a Jupe não era uma personagem, e sim a Kika numa elevação. Eu até parei de trabalhar com meu palhaço homem e foquei na Jupe para entender e para encontrar esse lugar. Então, assim, é uma descoberta, é como se você fosse tirando camadas de si, né? É como se você fosse... É um processo de autoconhecimento, a palhaçaria. Até eu indico para todo mundo. Você não precisa nem querer trabalhar como palhaço, mas é intenso, é maravilhoso. E como no início, quando eu mudei para o Rio, as portas foram se abrindo, quando eu fui cada vez mais me conectando com a Jupe, conectando com esse lugar. Kika, seu áudio tá falhando um pouquinho. Ah, tá falhando? Deixa eu botar no fone aqui. Peraí, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Quando eu fui me conectando com a palhaçaria, né? Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. E quando eu fui, é tipo uma terapia mesmo. Isso mesmo, Lê. Então, assim, eu até indico para muita gente fazer, porque tem um primeiro curso que você nem coloca nariz. Tem o curso da Carla, tem vários cursos. Tem da Ieda, que ela só faz nos verões. Tem vários. É só pesquisar que vai ter. E é realmente um processo de autoconhecimento, de você se conectar com a tua criança interior e cada vez mais você ir se desprendendo de querer ser outra coisa, além do que você realmente é, sabe? Não adianta eu querer ser tímida e quietinha se eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu tenho que me apropriar do que eu realmente sou. Na palhaçaria é isso, é você tira essas cobertas e vai se descobrindo e vivendo a sua essência plena. Então você está no estado mais pleno e puro também, porque é muito importante a gente buscar essa conexão com a criança, né? Tudo tá bom, tudo tá legal. Se você vai num lugar e a pessoa te recebe com um olhar assim, eu não quero falar contigo hoje, tá legal. Tu transforma aquilo como algo positivo, entendeu? Então, é maravilhoso e eu tô em processo, vou estar eternamente, porque é muita coisa para descobrir, é autoconhecimento puro. E é maravilhoso, né? Então as portas foram se abrindo também. Com isso veio um projeto para eu ir trabalhar no Equador
um projeto com pessoas maravilhosas que eu trabalhei, que foi com a Carla Marcelino, com a Débora e com o Túlio Fernandes e Débora, acho que esqueci o sobrenome da Débora. Enfim, que foram pessoas maravilhosas, que a gente deu aula lá no Equador, participamos de um festival, então eu comecei a aprimorar também esse lado de dar aula, de quanto mais a gente também a gente vai ensinando para os outros e a gente vai também tendo mais propriedade disso, vai aprendendo mais, né? Tudo que a gente ensina, a gente... E é o lugar que eu, na parte artística, que eu me entrego, assim, de corpo e alma e que as coisas acontecem. Débora Araújo. Então, foi o O teatro Túlio. terapia entrou aí, ó. Ah, teatro terapia. Ó, o Diego. Show de bola. Então, assim, foi maravilhoso. Foi um festival que a gente teve a honra lá de participar. Então, a gente deu aula na universidade, na UTPL, para um grupo. E a gente deu aula voltado para o Terapeutas da Alegria, né? Que a Carla, ela é a diretora. Então, ela chamou o Túlio Fernandes e a Débora Araújo para fazer parte dessa equipe. E demos aulas para eles. E também participamos lá do festival. Tivemos a oportunidade de fazer curso também de crítica teatral, porque é um festival internacional com vários espetáculos. Então, eu tive a oportunidade, as portas vão se abrindo conforme também você vai vivendo em essência, né? E daí a gente teve a oportunidade maravilhosa de estar junto, de aprender junto, e essas trocas são sensacionais, né? E é isso. Daí, acho que daí eu fico sempre conciliando uma coisa com a outra. O meu mundo artístico, ele vai... Tudo que é canto. Daí, como eu acabei adentrando muito nessa parte da palhaçaria, né? Estou desde 2014 na palhaçaria. Eu assim, e também surgiu as vontades, assim, de eu aprender malabares, aprender acrobacias, muitas coisas que eu ainda não aprendi, tá? São só vontades que eu ainda... Porque né, dentro do Gigante da Libra tem muito tudo isso. E daí eu fui aprender perna de pau ano passado. Daí eu acabei aprendendo uma coisa muito louca. Em um mês eu fiz algumas aulas bem intensas, assim, daí acabei fazendo 2 eventos. Então, eu acho que na parte, né, o artista, ele tem que estar sempre se reciclando, independente da sua área, né? E foi isso que eu sempre fui fazendo. Quando eu via, eu já estava no lugar, fazendo alguma coisa, me jogando, me entregando de corpo e alma. Eu acho que é isso que é o segredo, né? A gente tá ali no presente 100%. Só que é um desafio, né? Estar 100% ali no presente toda a vida é um desafio para todos, né? Verdade. Tô falando Minha demais, né, linda, Tati? Manda ver aí. a gente tem 1 minuto para agradecer e encerrar a live. Ah, Eu então. fiquei com gostinho de quero mais, porque é um assunto tão gostoso, tão enriquecedor, né, a gente falar sobre isso. Acho que nós devemos ficar horas e horas falando essa questão da palhaçaria, do estado de espírito. Enfim, mas vou deixar aqui um agradecimento a você, a todo mundo que ficou com a gente aqui. E vou passar a bola para você agradecer também, deixar suas redes sociais aí, se inscrever no canal. 1 minuto. Então, obrigada pelo convite, Tati. É bem maravilhoso, né? Resgatar toda essa história e também, às vezes, ser inspiração para alguém. Eu acho que é cada vez mais para eu acho que cada pessoa tem que tentar realmente se conectar com o seu coração para ir descobrindo o seu caminho, independente da área, se é na área artística ou em qualquer outra área, né? Eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem. Então, tudo na minha vida que foi acontecendo, foi dando certo, foi quando eu estava mais conectada aqui dentro. Então, eu acho que é isso. E quem tiver interesse, o meu Instagram é Kikinha Lemos e tem o Instagram da minha palhaça, que eu tô, né, nesse autoconhecimento, nesses encontros com essa minha amplitude, que Botei as redes sociais. @palhacajupi. Isso. Quem quiser Mandei aí. saber mais também pode mandar mensagem, que estou disponível sempre para ajudar, para a gente estar trocando. E muito bom estar aqui. 8 segundos. Gratidão! Gratidão! Obrigadão, Tati!